agora do último assunto da noite, um assunto sobre SAF. Tá? Vão mandando, deixando as mensagens que a gente vai ler no final do assunto, mas caso você queira falar durante o nosso bate-papo aqui, que não deve demorar muito, manda um superchat para a gente. Eu já vou ler só a primeira mensagem aqui do Maurício Magalhães Pinto. Seja bem-vindo, Maurício, boa noite. Tricolores, eu tô de saco cheio do Renato, tá na hora de meter o pé na bufanfa dele. A impressão que se tem que está forçando o caos para ter algum êxito. Seria uma SAF? É possível. E é isso que a gente vai começar o nosso debate agora. Charles, vou te pedir, para se tiver no meio da gente falando aqui, se algum mandar alguma mensagem, que você possa ser a voz desse seguidor. Vamos lá. Tá bom? Aí você lê para mim. Eu fico no comando aqui e você dá a explanação aí. Show de bola. Então vamos lá, galera. Primeiro de tudo, para quem está vendo pela primeira vez e quem já está vendo desde as nossas lives sobre SAF, a gente já fez mais de 5 lives sobre SAF, desde início de 2024. Então, explicar para vocês como é que a gente chega nessa análise que a gente faz do canal Unido e Forte pelo Flu. A gente não tem o contrato na mão, a gente não tem o esboço do contrato na mão, a gente não conhece o Mário. Tá? Então, como é que a gente traz informação? E muitas das informações que vocês viram que a gente trouxe, elas se concretizaram. Muitas das coisas que a gente falou aqui aconteceu. Mas é porque a gente tinha informação? E é isso que eu vou te explicar agora. O que a gente fez foi desenvolver ao longo do tempo uma linha de raciocínio com base em conhecimento próprio, estudos e coleta de informações. Conhecimento de mercado de investimento, conhecimento em gestão de empresa, coisa que a gente tem aqui. Estudar as regulamentações sobre SAF, sobre SAD, né, que é a SAF da Europa, no Brasil e no mundo. Coleta de informações em debate, e aí do lado tem aí os desenhos das lives que a gente trouxe, né, e fez o debate. Teve aquele que a gente trouxe, o doutor Alexandre, um advogado que conhece sobre SAF, tá? Ele entende sobre SAF, e ele, inclusive, às vezes, é contratado por alguns times pequenos para estudar, para virar SAF lá em São Paulo. Coleta de informações que saem nas mídias. Então, a gente junta toda essa base de conhecimento para poder desenvolver uma linha de raciocínio. É como se fosse um jogo de quebra-cabeça, onde cada informação é uma peça. Precisamos coletar essas informações de várias fontes e de diversidade de fontes diferentes. Algumas dessas peças do quebra-cabeça que fazem sentido, a gente guarda. Tem outras peças que não fazem o menor sentido, a gente descarta. Como, por exemplo, os 6 bilhões vai ser pago em 20 anos. Isso não faz sentido. Então a gente descarta. Mas 6 bilhões, porque a gente vai dividir da forma que a gente falou, entre os 2 bilhões em infraestrutura, como Xerém, que é alvenaria, né, obra, Xerém, Laranjeira e o CT Cado Castilho, faz sentido. Desses 6 bilhões, tirar os 2 bilhões, que é exatamente na compra, e o custo que vai ter na compra da SAF, faz sentido. E mais os 2 bilhões que sobra em contratação de jogadores nos próximos 5, 6 anos, que deve gerar em torno de 400 milhões em compra de jogadores. E a tendência é a comprar de jogadores de renome, que outros nós vamos fazer. Então, essas que fazem sentido, a gente guarda. Aqui não faz, a gente descarta. E aí, assim, a gente consegue construir peça a peça o entendimento da SAF do Fluminense. É isso que a gente tem feito. A gente lê a coluna do Lauro Jardim, como vocês leram, a gente traz para esse bolo. A gente conhece pessoas ligadas ao conselho, e o conselho não tem toda a informação, porque o Mário é centralizador. Mas uma outra informação ele consegue trazer. A gente pega aquela peça de quebra-cabeça e traz para a gente. Notícias de jornalistas pingadas em notinhas, como teve do Anselmo Góes, como teve do Lauro Jardim, como teve de vários outros, a gente traz. Notícias que saem na Globo, que saem nos outros jornais, a gente traz.
entrevistas que o Mário andou falando e acabava tocando no assunto SAF, a gente traz. Tudo são peças de quebra-cabeça que a gente vai encaixando, e quem jogou quebra-cabeça sabe, né? Às vezes você pega aquelas milhares de peças, né? 3.000 peças, você não sabe qual a imagem que está ali. Você vai pegando cada peça de quebra-cabeça, vai encaixando e vai aparecendo uma imagem. E aí você vai entender o que está naquela imagem. E é isso que a gente tem feito ao longo desse tempo todo com o Fluminense e SAF. E por isso que algumas coisas que a gente anteviu, aconteceu. E não pela informação que alguém passou para a gente, mas em cima de toda essa análise que a gente faz em cima de cada peça do tabuleiro. E dentro disso, as últimas que aconteceu, que se confirmou, a gente fez a primeira live em janeiro de 2024 lá atrás, falando do André Esteves, né? E ela está acontecendo. Então a SAF está vindo, o grande mentor capitaneando isso é o André Esteves, dono da BTG, que foi a empresa que veio contratada para analisar o custo do Fluminense, atrás de investidores, tal, aquele blá 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 que você já conhece. E no final, principalmente depois, o interesse ficou bom, mas depois do Mundial, o interesse explodiu. Não só pela questão futebolística do Fluminense, que chegou até a semifinal, né? E chegou sendo o time de menor investimento do Brasil, né? Mas o fato do Fluminense ter chegado até a semifinal, a repercussão que teve no mundo para a marca Fluminense foi um absurdo. E eles que são investidores, o que eles pensaram? Poxa, se o Fluminense chega nisso, com esse investimento de merda que tem, imagina se a gente chegar com um investimento pesado, como tem o Flamengo, como tem o Palmeiras. O Fluminense vai explodir. E é isso que eles pensaram. E aí a coisa acelerou de uma forma absurda. Nesse de acelerar, o que está andando foi criado um fundo, ou vai ser criado, né? Mas está no papel, porque o fundo só é criado quando entra o dinheiro, né? Então criará um fundo somente com investidores tricolores que amam o Fluminense, que será administrado pela LZ Esportes. Gente, não fique achando que o cara que investe financeiramente, banco, que ele não pode ser um apaixonado pelo futebol. Isso é muito feio falar isso. Eu conheço pessoas que investem e que são apaixonados pelo futebol, cara. Seja pelo Fluminense, seja pelo Flamengo, seja pelo Palmeiras. A Leila investe daquele jeito no Flamengo porque o marido dela era Palmeiras, porque ela é Vasco. A Leila Pinheiro, a Leila, para quem não sabe, presidente do Palmeiras, ela é torcedora do Vasco. Ela nasceu em São Gonçalo. Só que ela casou com um cara que é apaixonado pelo Palmeiras e está investindo. A Crefisa é um banco. Assim como a BTG é um banco. Nada diferente. Então, criará um fundo somente com investidores tricolores, que será administrado pela LZ Sport. Quem é LZ Sport? Ou seja, o fundo é deles, desses 15 pessoas. LZ foi empresa contratada para poder fazer a gestão desse fundo. É uma empresa que faz parte do grupo Lazuli Partners, que inaugurou sua atuação no setor esportivo, porque ela atua em outros setores econômicos, com foco estratégico na sociedade anônima de futebol. Ou seja, ela criou só para cuidar do Fluminense. Essa LZ Esportes, ela é uma empresa fundada em 2022. A gestora, embora recente, ela é nova, ela é composta por uma equipe altamente qualificada que alia a experiência consolidada e renovação profissional dessas pessoas. A liderança é exercida por executivos como Carlos de Barros e Bruno Alves, que trazem na trajetória sólida do mercado e por talentos emergentes como Piero Minardi, ex-sócio
da Gávea Investimento do Armínio Fraga. Então não é um qualquer. Contribuindo com a visão moderna e integrada da gestão dos ativos esportivos. Mas eles não vão ser o dono, não. Esses estão lá para fazer a gestão. Se não fizer a gestão direito, passa para outro, porque o fundo não é deles. O fundo é lá do André e da turma do André. Vai deixar com eles para eles administrarem. Financeiramente. Não é administrar o clube, é administrar financeiramente. Conseguir pessoas, e depois, quando virar filhote as ações, eles ajudarem a transformar em filhote as ações, que a gente vai explicar. Então é para isso. Essa composição confere à Lazuli uma estrutura técnica e estratégia robusta, preparada para enfrentar os desafios e oportunidades do setor esportivo brasileiro. A gente trouxe em outras lives passadas o valuation do Fluminense. O valuation do Fluminense em 2024 foi tratado como um valor de 2,1 bilhão. O Flamengo, 4,9, Palmeiras, 3,9 e por aí vai. Então o Fluminense custa 2,1 bilhão. A empresa que faz isso, que é a Sport Valuation, ela é utilizada por todos os clubes, por todo o mercado, para saber quanto que vale o clube. E é isso aí que foi colocado, que quanto vale o clube. Dentro deste valor, a gente já trouxe isso, a gente trouxe a composição. Então, quando os caras fazem um aporte de 500 milhões, não é que eles estão comprando o Fluminense por 500 milhões. Eles não estão dizendo que o Fluminense vale 500 milhões. Não é isso, gente. Eles vão ficar com 60%. A gente já falou isso aqui e vai voltar a falar para quem está vendo pela primeira vez. Então, a conta é simples. Eles vão assumir que a lei obriga a fazer isso, então eles vão assumir a dívida e botar o aporte. Então, quanto de dinheiro que eles estão colocando nesse negócio? 1 bilhão e 300. Esses eram os valores que a gente tinha no final do ano passado, ok? 1 bilhão e 300. Ora, se 1 bilhão e 300 equivale a 60%, 40% é 867 milhões. Que somado dá um total de 2,1 bilhão, que é o mesmo valor do valuation. É o mesmo valor. Ok? E o que é interessante, que a gente tem que ver, o Fluminense Associativo, o clube, ele vai ter 40%, ou seja, as receitas, 40% vai para o clube, que pode pegar esses 40% das receitas que virão e deixar 10% para poder ajudar na modernização dos Jogos Olímpicos, dos times olímpicos, basquete, vôlei e tudo mais, coisa que o investimento hoje é mínimo, vai passar a ser 10%, é um investimento alto. E pode pegar 30% e guardar. Para que guardar? Porque daqui a 5 anos der algum problema e falir ou quiser vender, quem sabe o próprio Fluminense já tem o dinheiro para comprar de volta. Porque 40% é muita grana. Então ele pode, o clube, aí vai depender do presidente que os sócios votarem. Deveria ter lá, mudar o estatuto, botar no estatuto. Olha, das entradas de 40%, 30% será destinado para guardar. Bota no fundo, bota no que for. Para guardar, para caso a gente tenha que reverter a situação. Pronto, já começamos a guardar um dinheiro de segurança. Aí cabe ao presidente que for eleito para o Fluminense Associativo. Ok? Bom, Charles, se tiver dúvida, você me pergunta. Então, o fundo de investimento da LZ Esportes, você tem lá 60% da SAF pelos 500 milhões, né, na mão, no aporte, onde 270 milhões seria nesse ano, 150 em 2026 e 80 em 2027. Aí alguém vai falar, pô, mas então eles vão diminuir? Eles vão dar menos aporte? Ou seja, sim, é natural, porque 270 milhões é na hora. 150 para poder girar. 150, bota de volta, Charles, que eu já vou ler. 150 é o dinheiro de aporte, mais o lucro que vai dar de 2025. Charles, enquanto não tiver valores e as cláusulas, não tem como debater. Infelizmente. Eu me permita discordar, Márcio, pelo seguinte, não vai ter tempo para analisar.
Então você já tem que ter um modus operandi na cabeça para quando chegar os valores reais, você conseguir só mudar os valores, né, e entender para onde que está indo, entendeu? Então, você não precisa já ter os valores reais para poder, ou seja, deixar de debater porque não tem valor real, pode não dar tempo. Beleza, Márcio? Ô, Charles, bota o outro. Carneiro, com todo respeito, cadê esses bilionários que passaram pelo Flu quando o Flu estava na merda na década de 90 e na Série C? Ainda mais banqueiro, não confio. Tio Evandro, eu vou te falar uma coisa. Já tivemos gente com bastante dinheiro botando dinheiro no Fluminense. E veio o presidente depois e simplesmente esse dinheiro sumiu. A gente foi tricampeão brasileiro. Não, tricampeão em 83, 84, 85 e campeão brasileiro. O Fluminense ganhou muito dinheiro. Você tinha Assis, Washington. Para onde foi parar o dinheiro? Em 86, o time passou a ser bagre. Percebe? Ou seja, ser SAF ou não é garantia. Bom, aí isso eu já respondi. Segura um pouco, Charles, para eu avançar um pouco mais. Então, como eu estou trazendo aquele valuation, né? Eu falei que o aporte financeiro seria de 500 milhões e dois grandes investidores vão colocar 250 milhões. E os outros 250 milhões serão divididos, sendo que a cota mínima é de 10 milhões. Bom, e aí eu fiz uma análise aqui hipotética, porque a gente tem mais ou menos que um dos nomes figurados, como sendo os principais, seria do André e do Guilherme Paes. Pode não ser isso, mas até agora a informação que tem, esses dois são os principais. Então, dos 500 milhões de aporte, 250 milhões seria do André e do Guilherme, e os outros 250 milhões serão divididos entre os 13. E aí vai perfazer 15. A reportagem falou que serão 15, não é verdade? Então, 2, André Esteves e Guilherme Paes, e os outros 13 vão dividir os 250 milhões em cotas, sendo que a cota mínima vai ser de 10 milhões. Então, investidores fecham o modelo e vão apresentar proposta nas próximas semanas. Então, já sabe que até sexta-feira. Fundo que deseja comprar a SAF será composto por 15 torcedores milionários, que a gente acabou de fazer. André Esteves, Guilherme e outros 13 nomes. Conselheiros e sócios precisam aprovar a criação da empresa e a venda para o grupo interessado para gerir futebol. A reportagem do André Rizek e o Luciano Melo do Globo. E aí, Carneiro, a questão que está pegando é que garante que eles vão pagar esses valores usando o dinheiro do próprio Flu. Então, a dívida vai ser deles. E com certeza eles vão usar o dinheiro que o próprio Flu SA for produzir para pagar. Isso é normal. Entendeu? Isso é normal. E aí, quando eu trago essas. Aí, ó, conselheiros e sócios precisam aprovar. Com certeza, Giovanni, só vendo o contrato. E aí, tudo isso que eu estou falando é no campo hipotético e que na hora que vier o contrato é só atualizar os valores, entendeu? Mas a mecânica, o mecanismo de investimento é o mesmo. Tá? E o que eu estou tentando trazer aqui é essa visão de investimento, como funciona. E aí, Giovanni, eu caio nesse ponto aqui que para mim é o mais importante. Os sócios precisam aprovar. Quais sócios? Será que a gente tem mais sócios que desaprovam do que sócios que aprovam? A gente tinha no Mundial em torno de 69 mil sócios. Hoje nós estamos com em torno de 38 mil sócios, perdendo praticamente 30 mil sócios. Quantos desses 30 mil sócios deveriam ser contra a SAF e agora não irão poder votar? Abriram mão de votar. Beleza, Giovana, tranquilo. Ou seja,
E aí, tio Wanda, é mais ou menos o que eu falo para o. Se você for sócio do Fluminense ainda, você pode ir lá e votar contra. Agora, se não for sócio, não vai ter jeito. A gente vai ter que sentar no sofá, esperar acontecer, e para quem quer SAF vai ficar feliz, para quem não quer, vai ficar triste. Não tem saída. E aí eu lamento esses 30 mil pessoas que deixaram de ser sócios do Fluminense. Porque a decisão está com eles. Dentro da reportagem, outras coisas que saíram na reportagem. Faltam poucos detalhes para a conclusão do documento e a sua consequente divulgação. Então, a gente já sabe que a divulgação já está marcada para segunda-feira, dia 8. Então, esse documento vai chegar na mão do Fluminense essa semana, até sexta-feira. Possibilidade de criação no fundo de cotas menores para ser comprada por torcedores. Existe uma possibilidade de um segundo movimento. Primeiro, esse movimento de compra, depois de uns anos, eles subdividirem em cotas menores, né? E em cotas menores, assim, todos os torcedores poderão comprar. Jorge, eu falei sobre isso um pouquinho antes. Depois você deixa terminar a live, você volta, você dá uma olhada. E não está informado como é que é isso, esses 6 bilhões, e eu dei a informação hipoteticamente o que poderia ser, tá? O que faria sentido. Beleza? Então, o fundo será criado, terá 15 torcedores e será o sócio majoritário da SAF. O Mário Bittencourt não será o CEO, mas ele será uma espécie de gerente de futebol. Uma empresa, uma SA, quando ela é composta, ela tem um CEO, que é o presidente da empresa. A empresa vai chamar Fluminense SAF. Então, o Fluminense SAF vai ter o presidente, que é o principal nome dessa empresa, e vai ter também o que eles chamam de CFO, que é CFO, que é o financeiro. São os dois principais. O Mário está sendo cogitado para ser o cara que vai lidar com o futebol direto, com o futebol. Então, não tem o nome ainda, é uma espécie de gestor de futebol, pode ser diretor, pode ser gerente, alguma coisa desse tipo. Então, ele vai ser um funcionário. Se não performar, ele é demitido. E o que ele vai cuidar? Só do trâmite do futebol. Ele não vai lidar com contratação. Quem vai decidir quem contrata, quem compra, quem vende, é o CEO com o CFO. O máximo que o Mário vai fazer, olha, estou acompanhando aqui, e o Renato, vamos botar hipoteticamente o Renato, né? O Renato não está muito legal, está brigando aí com os jogadores, era melhor a gente rever o técnico. Qual técnico? É assim que vai ser. Olha, a gente está precisando de um novo centroavante, porque esses centroavantes não estão performando. Esse vai ser o papel do Mário. Representar o Fluminense em sorteio. Esse vai ser o papel do Mário. Eu estou torcendo para não passar, mas não confio em quem vai votar. Tem muitos iludidos com o SAF, achando que vai ser injetado muito dinheiro, que vamos montar super times e sair ganhando com tudo. KKK. É mais do que isso, Giovanni. Tem muita gente que no clube do Fluminense é grande. Isso tem muito torcedor dos Jogos Olímpicos. Então, e muitos desses achavam que a gente já deveria ter tirado o Fluminense, futebol faz tempo. E agora tem a grande possibilidade. E no momento que eles veem que eles hoje não recebem praticamente nada para investir, né, nos seus Jogos Olímpicos. E agora vai ter uma renda de 40% para investir em Jogos Olímpicos? Eu pergunto a você, eles querem ou não querem virar SAF? Vai lá, chat, tira daí, por favor. Vou continuar lendo. Deixa eu terminar essa coisa aqui, depois você volta com as mensagens deles. Segura aí, Charlie, um pouquinho. Tá. Resultados esportivos é a prioridade da nova empresa. Então, somente depois o retorno financeiro. Então, o que eles estão prometendo é que os resultados esportivos é o que eles querem agora. O retorno financeiro vai vir depois de alguns anos. 2, 3, 4 anos depois. Tá? Começar alguma coisa. E, possivelmente, lá na frente, vender o Fluminense. Então, hoje, comprando o Fluminense aí por 1 bilhão e 300, 60% do Fluminense, e o dia que quiser vender o Fluminense por 5 bilhões. Sendo que se ele vender o Fluminense, essa parte, pode ser que o próprio Fluminense Clube compre de volta,
ou o Fluminense, até o clube pode ir lá na frente vender. Vendeu 60%, está com 40%, e o clube lá na frente achar que, opa, vamos aproveitar que está valendo 5 bilhões, vamos vender 10%. Pode ser. Dividendos emocionais será o retorno inicial. Muita gente acha dividendo emocional uma coisa impossível no mercado financeiro, e não é. Isso existe. Existe um grande, eu estava até conversando com o Charles, não vou dar os nomes, mas existe um grande investidor no Brasil, tá? Para vocês terem uma ideia, por conta de um dividendo emocional, ele alugava Ferraris, Lamborghinis e Porsches para ele e para os seus amigos para bater racha em autódromo, no Rio e em São Paulo. E dentro desse eles iam para lá para poder fazer esse racha. Chegava lá os caminhões cegonhas com esses carros. Muitas vezes com esse racha, eles batiam e destruíam uma Ferrari, destruíam um Lamborghini, mas estava lá para brincar de pega, por um simples dividendo emocional. Eu sei que é loucura isso, para a gente, réis mortais, mas é verdade. O cara pegava uma Lamborghini para destruir ela numa brincadeira de rachão, no autódromo. Quanto vale uma Ferrari? Um Lamborghini? Dividendos emocionais. Então, dividendos emocionais existe sim no mercado financeiro. Existem outras formas também de dividendos emocionais, mas aí só o dia que a gente estiver tomando Guaraná num barzinho, aí dá para falar, que não dá. Outra coisa, está entre os 3 maiores folhas salariais do país. Eu ouvi falar que é isso que estou buscando, e está entre os 3 maiores, para ser competitivo. E eu já vi falar também 5 maiores folhas salariais do país. Tá? Então, quando se entende-se de nome, de jogadores de renome, né? Entram também o CT de Xerém e o futebol feminino. E o estádio da Laranjeira poderá ser a casa do futebol feminino do Fluminense. Ou seja, o que eles estão pensando na Laranjeira? Dar uma melhorada até onde pode trabalhar, por causa da lei do tombamento e tudo mais, e passar a receber futebol ali, o futebol feminino do Fluminense, que tem um apelo menor de público, encaixa ali na Laranjeiras. Então, o departamento de futebol feminino estaria recebendo seus jogos no estádio da Laranjeiras. E dia 31 de dezembro, a gente teve uma atualização da dívida. Então, a gente tinha falado da dívida em 800 milhões e a dívida estava em 865 milhões em dezembro. Hoje, em agosto de 2025, não tem essa informação. Se essa dívida está maior, se está menor, a gente não sabe. Eu, pelo menos, não sei. Mas a dívida ela estaria em 865 milhões. E atualizando para o valor de 865 milhões, eu atualizei a nossa tabela. E aquilo que eu falei com vocês, que vocês falam assim, cabeça de tecnocrata, fordista, gerencial do Mário. Paraíba, você está exatamente na boa linha de raciocínio, exatamente isso. Eles pensam diferente, cara. Eles pensam diferente. Para vocês terem uma ideia, eu conheço um cara que trabalha numa empresa de aviação aérea, que alguns árabes compraram alguns aviões de lá, e eles pediram para revestir as torneiras, as pias, tudo do avião, banhado a ouro. Porque eles entendem que o ouro coloca eles mais perto de Deus. Então, eles revestindo todo o metal do avião em ouro. Eu sou totalmente contra esse motivo. Obrigado, Carol. Obrigado por estar dando motivo, tá? E foi exatamente o que eu pedi. Não há transparência, segundo o jogo de interesse. Se somar os jogadores que foram doados em vez de ser vendido, isso não estaria em pauta. Obrigado, cara, por colocar o motivo. A transparência, ela é dificultada porque isso tudo é em sigilo. Então, o que precisa fazer? Estudar. Por quê? Você tem que estudar e se preparar para esse momento. Porque na hora... O que é o grande problema, né? Tudo isso é feito em sigilo. Você é obrigado a manter sigilo, tá, canal? Só que você tem que estar preparado, porque uma hora vai vir a informação, aí sai da transparência. Olha, eu estou sendo transparente. Está aqui o contrato, quais são as bases.
E aí você vai ter o quê? 15 dias para digerir isso e votar. Percebe? Então, isso que eu trago para vocês é o entendimento e vocês se prepararem. E vocês vão ter esse material que vai estar gravado. Então, quando chegar a informação, e o sócio vai ter ali 15 dias para analisar, ou menos, né? Tá escrito assim, 5 dias analisar e votar, você já tem a linha de raciocínio já pronta. Que aí é só você fazer os pequenos ajustes. A gente vai tentar fazer aqui assim que tiver informação oficial, né? Então, o canal, esse é o problema. Não dá para se ter transparência porque esse tipo de negócio não permite vazar informação oficial. E isso que eu estou trazendo para vocês, por isso que são hipotéticos, porque não são oficiais, para tentar já trazer, se preparar uma linha de raciocínio para quando chegar o real, você já está preparado. É mais ou menos assim, vamos chutar. Aqui eu estou falando que é 250 para o André e 250 para o resto. Aí vai vir no oficial, é o quê? Não, o André vai ficar com 400, do que vai dividir é 100. Ou o André e o Guilherme vai ficar com 200 e vai dividir o resto. Ou não, o André sozinho vai ficar com 250 e o resto vai dividir. Entendeu? Ou seja, é só um ajuste. Então, quando chegar, que a gente vai ter a informação correta. Mas eu estou trazendo vocês um modo de vocês se prepararem para esse momento, porque o tempo de análise vai ser muito curto. E aí, ainda hipoteticamente, eu trouxe aqui uma planilha para mostrar para vocês como é que pode estar sendo essa divisão. Então tá ali, André e o Guilherme com 250 e os demais, 13, com 250, sendo que a cota mínima é de 10. Então, hipoteticamente, um chute pode estar em algo assim. O André e o Guilherme com 250, sócio do BTG Pactual. Aí vamos dizer que a cota 3 é do Luiz Antônio Almeida Braga, do Icatu Seguradora. Por que eu trago? Esse nome apareceu em reportagem, não foi eu que inventei. Os nomes que apareceram na reportagem foi do Luiz Antônio Almeida Braga, do Icatu Seguros. Inclusive, o Roberto Splindo conhece. E, pena que ele não está aqui agora, mas ele falou numa das lives. Ele conhece essa família. Essa família, inclusive, o pai, o avô, já chegou na época do Revelino botar dinheiro pesado no Fluminense, milhões, sem receber nada em troca, dentro do dividendo emocional. Então, é uma família ligada a seguradoras que já investiu no Fluminense, na época do Revelino, apenas com dividendo emocional. O outro é o Thiago De Luca, que é o CEO da Frescato. O outro é o José Zittelmann, ele é cofundador do Absolute Partners. Tem um tal de Dantas, foi um outro nome ventilado, um tal de Dantas, que é uma pessoa ligada à Ambev. Tem um outro nome que a gente não descobriu quem é, mas é uma pessoa ligada ao Milan, a família, acho que é alguém ligado ao Milan, que já não está mais, foi ligado ao Milan, já não é mais ligado ao Milan, a gente não sabe qual é o nome, mas que é amigo do André Esteves. Já ventilou o nome do Júlio Bozano, né, do Banco Bozano Simons. Já foi ventilado o nome do Guilherme Benchimol, no Nubank. Então, o que eu fiz? Eu peguei esses nomes que já foram ventilados e eu tentei distribuir, hipoteticamente, nessas 13 cotas. E eu tentei colocar aqui mais ou menos como poderia ser essa divisão. 30 para o Luiz. Deixa eu ver. Boa noite a todos. Se tudo é lícito, por que o sigilo? É correto agir durante meses e tal? É normal. Isso é normal. Ô, Vinícius, você deve já ver, de vez em quando aparece, né? Banco compra outro banco, empresa tal compra outra empresa, a Nestlé comprou a Garoto. Quando você sabe, é no momento que está saindo da mídia. A compra já feita. A negociação toda é feita em sigilo. Entendeu? Então, isso faz parte do negócio. É estranho, mas faz parte do tipo de negócio. A transparência, ela some na hora que aparece, na hora que for divulgado, que vai ser, possivelmente, tudo indica, na segunda-feira que vem,
e a partir daquele momento uma data para poder votar, ou seja, os sócios vão saber no dia 8 o que é e vão ter até a data para digerir o que está ali e escolher se vota a favor ou contra. O debate é sempre bom, o conselho de sócios deveria vetar por conta do tempo da análise, concordo. O que deve acontecer é muito só judicializar e melar tudo. Eu acredito que não vai acontecer isso, tá? Mas é só uma crença, tá, canal? Porque o Mário é muito forte em termos jurídico, né? E ele já deve ter se preparado para isso. Então, eu acredito que não vai haver judicialização. É só uma crença, tá? Mas pode ser que realmente na votação vote não. Então, essa planilha que eu criei hipotética divide esses 13. E aí quero chamar a atenção daqueles que estão em branco ali, tá vendo? Cota 10, 11, 12, 13, 14, 15, né? E aí você tem algumas cotas lá, como eles falaram que aceita a cota mínima de 10 milhões. Gente, você já pararam para imaginar que dentro dessas cotas 12, 13, 14 aí, pode ter ex-jogadores de futebol? Como Marcelo, como Felipe Melo, como Fred, como Thiago Silva. Ou pode ser um pool. A cota 14 lá é uma junção do Marcelo com o Thiago Silva, com... Gente, olha que louco, pode ser. Vai juntar Marcelo, Thiago Silva, Felipe Melo e Fred. Os 4 vão se juntar e comprar uma cota. Cada um dá lá os seus 2,5 milhões e compra. Pode ser. Pode ser que o Mário esteja no meio desse bolo. Vamos juntar aqui 5 pessoas. Cada um bota 2 milhões. Você acha que o Fred não tem 2 milhões? O Felipe Melo não tem? Marcelo não tem? Thiago Silva não tem? E o Mário? Então, os caras juntar os 5 e colocar. E ser dono. Percebe? E quando eles abrirem, você que está me vendo aqui, se tiver condições de colocar, pode ser. Ou juntar alguns amigos para colocar, pode ser. Então, eu estou mais ou menos mostrando para vocês como é que funciona. E aí vem a participação. Tá? Então, daqueles 60 milhões, desculpa, daqueles 60%, o André Esteves e o Guilherme Paz ficariam com 50%. Quando tiver dividendos, eles vão receber 50% do dividendos. E o cara que tem a cota de 10 milhões, ele vai receber 2% dos dividendos. Alexandre, de 0 a 10, qual a possibilidade que você acha que esse negócio irá se concretizar? Se vai dar certo, é uma outra situação. Perfeito, perfeito o que você falou. Vamos lá. Na minha visão, de 0 a 10, eu acho que está em 7 a 8. Muito porque os sócios, vários saíram. E eu tenho certeza que vários que saíram votariam contra, mas não está mais lá para votar. E isso ainda tem a turma, que a gente chama de turma da piscina, turma do tênis, né? Essa turma tem boa parte ali que já queria se livrar do futebol. Faz tempo. Eu frequentava Laranjeira na década de 80, de 90. Faz tempo que quer se livrar de futebol. Entendeu? Então, esses votam a favor da SAF, percebe? Está aí vendo a chance de melhorar. Volta para a minha frase, Charles. E aí você bota assim, se vai dar certo, aí é uma outra situação. Então, é legal você tocar nessa frase pelo seguinte, gente. A gente, quando está discutindo aqui sobre SAF ou não é uma questão nem financeira, gente. Na minha visão, tá? Na minha humilde opinião. Porque o financeiro pode ser lindo em 3 anos e ser uma catástrofe depois. Pode ser. O Fluminense já teve período de muito dinheiro e período de várzea, falido. E aí depois faz dinheiro de novo e depois limpa um caixa, falido de novo. Fica dinheiro de novo e falido de novo. Já teve isso. O Fluminense já teve perto de falência algumas vezes. O Fluminense, quando chegou na Série C, estava perto da falência. Quem salvou foi o Celso de Barros, que veio com a Unimed para ajudar. Deu um fôlego. Celso de Barros foi embora. E aí os jogadores que estavam em nome dele, foi todo mundo embora. O que aconteceu com o Fluminense? Várzea.
A gente quase faliu de novo. Aí veio o Mário e levantou. O que está em jogo aqui, quando a gente fala de FluSaf, é a escolha de se a gente vai manter o Fluminense numa gestão política ou se vai manter o Fluminense numa gestão profissional. Até hoje, fora quando o Fluminense foi fundado pelo Cox, até o Fluminense ser fundado pelo Cox, até naquele momento ali, era profissional. Depois ele entregou como clube e virou político. Pode deixar aí, Charles, já vou ler. E quando eu falo político é o seguinte, o cara que é eleito, ele faz campanha para a eleição. Hoje vamos ter uma nova eleição, e a gente já tem os candidatos aí aparecendo. E eu te pergunto, o cara vira presidente. Você acha que o cara que vira presidente vai virar as costas para aqueles que ajudaram ele a se eleger? Vocês acham? Vocês acham mesmo que ele não vai dar cargo para a galera, para parte da galera que ajudou ele a se eleger? Olha, eu consigo para você uns 30 votos. Esse cara possivelmente vai conseguir. Ou ele ter um cargo, ou ele indicar uma empresa de um amigo para ser assessoria de imprensa, uma empresa de um parente para ser o escritório de advocacia, a outra empresa do irmão, do amigo, para ser de contabilidade, a empresa que faz eventos, que a FluFest isso não pode fazer, ela contrata uma empresa de eventos para fazer, para poder vender a entrada. Então, de quem é essa empresa que faz eventos? Então, o cara que é presidente, a galera que leva ele à presidência, já que me ajudou, né, eu vou te ajudar também. Essa é a gestão política, que não é diferente quando você vota para prefeito, para vereador, que não é diferente. Então, quando a gente fala de escolher o Fluminense SAF, a gente está aqui nesse momento tentando escolher se ele vai ser profissional ou política. E os dois não é certo de ser um bom resultado, que vai dar certo ou não. Pode dar errado. E por vários motivos. O Vasco deu errado. Está dando por enquanto. E do Botafogo, o Botafogo deu certo. Deu certo até anteontem, até há pouco tempo. Já está dando errado de novo. E por que está dando errado? Se vocês acompanham o que está acontecendo, é simples de entender. O Botafogo saiu aí, está com uma dívida de 1 bilhão. Sendo que de 1 bilhão, acho que 600 milhões é a curto prazo. Tem que pagar já. De contratação do jogador. Só que, teoricamente, ela está tranquila. Por quê? Porque ela tem também um dinheiro a receber. Então, ela tem 1 bilhão a pagar, ou 1 bilhão e meio a pagar, e ela tem um dinheiro a receber. Ela tem 2 bilhões a receber. Em torno de 2 bilhões. Foi isso que ventilou. Então, você faz a conta. Se ela tem 2 bilhões a receber e ela tem que pagar 1 bilhão e meio, ok, não é verdade? Então, tá tranquilo. Ela tá com lucro. Não, não é assim, gente. Por que não é assim? Porque quem está devendo essa maior parte desses 2 bilhões é a Eagle. E para quem não sabe, o Tex não é mais o CEO da Eagle. E a Eagle se recusa a pagar. Ela não reconhece essa dívida que ela tem com o Botafogo. Então, se o Botafogo contava com esse dinheiro e a outra está falando que não vai pagar, opa, eles têm um problema. Então, ter dívida não é problema. O problema é que a dívida você tem a curto prazo, de médio prazo e longo prazo. O problema é você não conseguir pagar a dívida. E a de curto prazo é que está aí. Mas você tem que pagar de curto, de médio e longo prazo. Então, o problema não é ter dívida. O problema é você não honrar com o seu compromisso. Então, se o Botafogo conta com a entrada de dinheiro da Eagle, se esse dinheiro não entrar, como é que ela vai pagar essa dívida? E se esse dinheiro demorar para entrar, que ele pode entrar,
Mas a dívida é para o ano que vem. Mas vai que ela só paga daqui a 2 anos. O Botafogo vai ter que pegar um dinheiro emprestado no mercado a juros para poder pagar a dívida. Vai ter que pagar mais caro. Então, está tendo uma briga na justiça entre eles. Aí saiu com realmente ganhar e perdeu, já era. E o Texo realmente faliu. Decretou falando que quem decreta a falência, gente, é o juízo, não é a empresa. Então vai ficar naquela briga, e o juiz falou: olha, realmente já acabou. Botafogo, SAF, está falida. O que quer dizer isso? Fechou o caixa, pega todo aquele dinheiro que ele tem, junta numa conta, todos os patrimônios, junta numa conta, chama todos aqueles que tem que pagar e fala: olha, de tudo que vocês têm para receber, eu só tenho isso daqui. Então, se eu tenho 2 bilhões para pagar, só me sobrou 1 bilhão, então vamos dividir esse 1 bilhão para todos vocês. É mais ou menos isso, mas aí tem outros detalhes. Pô, então o Botafogo ficou extinto por causa disso? Não, gente. Apesar do Botafogo se falir, o Botafogo não fica extinto. E é para isso que a lei brasileira obriga a ter 10%. Porque o Botafogo acaba assumindo de volta, ele pode, como se fosse criar um novo time de futebol, entendeu? E aí o que diz é que a federação, né, como se o Botafogo fosse começar pela 3ª divisão, entendeu? Mas caso esse coisa extremo vier a acontecer, claro que vai ter alguma coisa, vai criar a liga, não vai deixar o Botafogo jogar a 3ª divisão do estadual. Eu não acredito. Vai dar um jeito de fazer uma arrumação para o Botafogo voltar. Mas é um caso extremo. Por que é um caso extremo? Porque o que pode acontecer é não decretar. É um cara chegar e falar assim, olha só, faz o seguinte então, Tex, então eu compro o Botafogo com 500 milhões. Ah, mas eu devo 1 bilhão. Cara, você quer ficar com 500 milhões na mão? Ou você quer morrer com 1 bilhão, sem poder pagar nada? Ah, é melhor ficar com 500 milhões. Então, bom, então ele compra. Ou seja, o Botafogo passa a ter um outro dono. Ou seja, eu dei 2 opções que o Botafogo não deixa de existir. Porque a SAF do Botafogo passou a dar errado. E isso é a mesma coisa no Fluminense SAF. E qual a diferença entre o Fluminense e o Botafogo nessa história? Porque o Botafogo só tem um dono. E à medida que esse dono faz, né, ele toma conta sozinho. Da Fluminense S.A., não. Você vai ter vários donos. Você tem um majoritário, mas na lei brasileira o minoritário ele tem voz. Então, enquanto o Texo tem 90% e o associativo tem 10%, no Fluminense o associativo vai ter 40%. E 40% ele tem cadeira no conselho. Então, nessas cotas de 15 aí, seria mais ou menos assim. Você tem 40% quem manda o Botafogo, e aí você tem 60% dividido por esse grupo aí. E o Botafogo pode pegar esses 40% e ir guardando dinheiro, e guardando dinheiro, e guardando dinheiro, o clube. Não pode? Pode, vai guardando dinheiro o clube, vai guardando 40%. Se der um problema, como está acontecendo no Botafogo, o clube vai e compra o Fluminense de volta. Pega de volta o Fluminense. Beleza? E do Fluminense tem tudo para ser o maior do Brasil. Ô, Leonardo, eu vou ser sincero para você. Tem tudo agora para ser o maior do Brasil. Mas o dia que o Flamengo for vender, e a tendência é acontecer, virar SAF, a do Flamengo vai ser a maior do Brasil. Só que o André Esteves, cara, tem muito dinheiro, cara. Então vai ser briga de cachorro grande. Entendeu, Leonardo? Então vai ser briga de cachorro grande. Então pode ser que consiga. A questão política continuará existindo pelo mesmo motivo. A indicação vista pelo seu ponto de vista, os donos também vão indicar parentes, amigos. Então, pode acontecer isso, Vinícius? Pode. Só que lá tende a ser uma gestão mais profissional. Né? O diretor de marketing, eles vão trazer uma pessoa do marketing. Por quê? Porque eles não estão comprando algo para jogar dinheiro fora. É como se estivesse comprando uma empresa. Como se estivesse comprando uma padaria, uma farmácia.
cara quer dar lucro, o cara quer dar retorno. Então eles vão contratar um bom cara para ser diretor de marketing, um bom cara para ser um diretor financeiro, um bom cara para ser um... E assim vai. Entendeu? Eles vão ter dinheiro para, tipo assim, poxa, se ficar essa turma de TV falando besteira, eu vou montar minha própria TV. Acabou. Vocês já passaram para imaginar? Olha que doideira. Vocês já pararam para imaginar? Já vou te responder, Fluenergia, a sua pergunta é boa. Vocês pararam para imaginar, por exemplo, hoje você tem aí, a gente tem um problema com uma TV, né, que sempre fala mal do Fluminense. Você já imaginou se essa TV vai continuar falando mal do Fluminense? Por que eu estou falando isso? Você pega o André Esteves, ele vai ser dono do Fluminense. Só que o André Esteves, ele é dono não só do Fluminense, ele é dono de várias empresas. Várias empresas que fazem patrocínio naquela TV. E por que ele é dono de várias empresas daquela? Porque o BTG é sócio majoritário de várias empresas que fazem patrocínio lá. Você já imaginou o que ele pode fazer com a turma de lá? Olha só, se continuar desse jeito, não vai dar. Eu vou pegar essas empresas e proibir fazer patrocínio no seu TV. Beleza? Olha o tamanho da bronca. E é óbvio que a turma de lá está apavorada que o nosso dono vai ser o André Esteves. É óbvio que está apavorada. Né? Porque eles não vão querer perder patrocínio de grandes empresas do varejo. Viu o tamanho da bronca? É grande, gente. O que está vindo para o Fluminense é uma coisa muito grande. É muito grande. Sobre o fair play, o Flu, ele é sempre muito bom, só que o fair play está precisando de ajuste, até na Europa, onde tem fair play. O que diz o fair play? Ele diz o seguinte, que você só pode gastar aquilo que você prometeu que vai gastar, que vai ganhar. Então, por exemplo, você apresenta o orçamento do próximo ano, então vamos supor que o Fluminense diga que no próximo ano vá conseguir 1 bilhão, tá, de receita. Então, ele só pode gastar 1 bilhão. Hipoteticamente falando, tá? Pô, mas chega ano que vem, ele ganha 1 bilhão e 200. Ele toma uma multa por isso. Mas, pior, chega ano que vem, ele prometeu que era 1 bilhão e ele ganhou 800 milhões. Ele toma uma multa enorme. E aí ele tem que sair vendendo o jogador, é um desespero, para poder tentar... O que ele faz? Digamos que ele falou que ele ia fazer 1 bilhão. E aí ele está vendo que só vai fechar com 800 milhões. Ele vai ter que vender jogador para que essa venda do jogador vire receita. E cumpra aqueles 1 bilhão. Entendeu? Então o fair play é muito bom, mas precisa de alguns ajustes. Por exemplo, o Botafogo. O Botafogo andou vendendo e comprando jogadores de uma forma diferente. Comprava o jogador por 10 bilhões de algum lugar, o Botafogo, e aí vendia para o time do mesmo dono por 1 milhão. E aí vendia para o Russo por 10 milhões e comprava um outro por 8 milhões. E aí pegava aquele de 8 milhões e vendia para o Botafogo por 1 milhão. Estranho, né? Então a FIFA já está se mexendo, porque ela entende, não sei se é isso, mas ela entende que isso foi uma forma de burlar o fair play. Então eles estão buscando algo do tipo que fica proibido o time do mesmo dono vender jogador para o outro time, entendeu? Mas vou te ser sincero, cara. Imagina assim, se começa a valer agora. Então o Botafogo não pode mais vender pro Benfica. Pro Lyon. Não pode vender pro Lyon. Ele acaba arrumando um jeito de vende pro Watford e o Watford vende pro Lyon. Sempre vai ter um jeito de burlar. Então esse é o problema do fair play, entendeu? E outra, não dá para ser agora no Fluminense, no Brasil, porque o Brasil está se estruturando. Isso que está acontecendo hoje no Brasil, de Virassat, isso aconteceu na Europa, principalmente na Inglaterra. E quando você tem um time profissional, que é o que está falando do Fluminense, eles são obrigados a apresentar o balanço financeiro. Não é quando o clube quer.
daquele jeito que a gente tem até dúvida se está certo. Eles vão ter que lançar o balanço no jornal, na CVM. Percebe? Ou seja, é uma coisa mais profissional, vai estar lá o balanço, claro, para todo mundo ver, não vai ter como esconder por baixo do pano. Então ele vai ter que apresentar. Então lá fora, na Europa, já é assim. Na Inglaterra já é assim. Então aqui, quando todo mundo tiver SAF, todo mundo vira SAF, da primeira, segunda divisão, aí começa a pensar em fair play. Na minha opinião, todo presidente do clube teria que ser responsabilizado pela dívida que criou e ter seus bens patrimonial apreendido de quinta. Então, você sabe qual é o papel? Então, isso acontece, tá? Somente se for um clube profissional. Porque no final, vou te dar um exemplo do Mário. Clube associativo. O Mário é presidente. Sabe o que ele é? Ele é um voluntário. Perante a lei, ele é um voluntário. Ele está ali, sem poder receber salário, cuidando de um clube sem fins lucrativos, deixando parte da sua vida para cuidar de uma entidade sem fins lucrativos, como voluntário. E se ele está como voluntário, ele não pode botar o patrimônio dele em risco. Agora, se ele for dono, aí bota o patrimônio em risco. Então, por exemplo, o caso do Botafogo, se entra realmente em falência, o juiz vai pegar todo o dinheiro que tem no Botafogo, SAF, para pagar os credores. E se não for o suficiente, aí ele pode vir pegar os patrimônios do próprio Texas para poder pagar. Aí vai ter que levantar quais são os patrimônios que eles têm no Brasil. Como empresa, consegue. Pois é, Alexandre, usando seu argumento, se fosse para agir estrategicamente, como você disse, não teriam como contratar o Mário Bittencourt como CEO, já que ele é um péssimo gestor. Então, Vinícius, a coisa mais comum que tem, eu não digo 100%, porque pode ter um outro caso que não esteja assim, mas a coisa mais comum que tem é quando uma empresa, um grupo compra uma empresa, é ele manter o presidente, o diretor, o cara que manda no cargo durante um ano, pelo menos. Por quê? Porque quando o cara está comprando, ele está comprando uma caixinha de surpresa. Ele está comprando aquilo que o cara disse que é. E ele tenta acreditar naquilo ali. Mas quando ele chega lá e passa a ter acesso real às coisas, ele pode descobrir outra coisa. Um caso recente disso foi o Ronaldo. O Ronaldo, quando comprou o Cruzeiro, ele falou: a dívida era X. Ele foi lá e pum, pagou a dívida. Quando ele começou, ele viu que a dívida era muito maior do que o presidente da época tinha falado. Isso foi a confusão que aconteceu. Então, é muito comum só que o Ronaldo não é gestor, né? E por isso que ele não fez da forma que normalmente faz. Acho que quem mexe com empresa faz isso. Então, o cara mantém uma pessoa ligado por um ano para ter certeza que era aquilo tudo mesmo. Se o cara não performar, ele sai. Se o cara performar, ele fica. Só que ele não vai ser CEO, Vinícius. CEO é o presidente. Assim como CFO é como se fosse o vice-presidente financeiro. Então, o Mário não vai ser o CEO nem o vice-presidente financeiro. O que o Mário vai ser é um gestor de futebol. Me permita contribuir aí respondendo ao Vinícius. Quando o André Esteves comprou a rede de drogarias Farmais, eu era um dos franqueados. E a primeira atitude que o André Esteves teve foi manter o administrador da rede, da franquia. Exatamente por tudo isso que você muito bem explicou. Tá vendo para aí? dar continuidade ao que vinha sendo feito, por ele não ter domínio sobre o segmento, em especial sobre aquela empresa, não conhecer os pormenores, as nuances daquela empresa, ele manteve a administração. O mesmo André, né?
Mesmo André, inclusive eu almocei com ele, eu e outros franqueados almoçamos com ele para tratarmos aí dessa migração. Só para contribuir aí com a sua ótima explanação. Muito bom, Charles. Ó, galera, e isso aí é a foto. Pode tirar a mensagem, o Charles? Só para mostrar. Para quem não conhece, esse aí é o Thiago De Luca, da Frescato. Ele acompanhando o jogo do Fluminense contra o Inter. O José Zittelmann, da BTG, e o André Esteves. Depois, quando tiver outras fotos dos outros, eu mostro aqui também. Bom, e aí eu trago essa análise aqui, e aí, Charles, segura as mensagens, tá? Por que eu trago essas análises? Porque eu já vi gente, tá? Até comunicador grande, dizendo que futebol não dá lucro. Futebol não dá lucro, futebol não sei o quê, como é que um cara vai investir uma grana dessa e não dá lucro? Né? E não é bem assim. E aí eu trago que se fosse um demonstrativo de resultado hipotético, tá? Eu vou falando que é dados hipotéticos. Baseado em quê? O que está em 2024 foi tirado do balanço oficial do Fluminense. O 2025 já é uma ideia de como deve estar sendo, pelo que a gente anda vendo, né? As informações que a gente conseguiu coletar, algumas só. E aí eu chego ao hipotético total do SAF de 2026. Tá? Então ali você tem direito de transmissão. Tá? Então o direito de transmissão, você tem lá as cotas separadas do Brasil, né? Direito de transmissão aberta, fechada, streaming. E internacional, você contrata, quem compra é uma empresa que compra o direito de transmissão internacional. E ela que vende para as TV aberta, fechada, streaming, o que for. Okay? Hoje, o valor do Fluminense é baixo de alguns clubes, como, por exemplo, Flamengo e Palmeiras. E o cara que está comprando o Fluminense, ele pensa assim, eu vou montar um timaço e aí a minha cota vai ter que ser mais. Eu vou cobrar mais. Então ele tem condições de receber mais entradas, que eu botei aqui 230. E por que você botou 230, Alexandre? Porque é o valor que o Palmeiras e o Flamengo regula. E quando eu falei que a ideia deles é ficar entre as 3 primeiras folhas, então a gente vai ficar as 3 primeiras folhas entre Flamengo, Fluminense e Palmeiras. Então seria 230. Você tem um match day não só Flu Flash, essa coisa, como também a entrada, não só os ingressos para quem não é sócio, e os ingressos do sócio que paga, né? Então hoje o Fluminense arrecada em torno de 34, 35 milhões por ano, passaria a arrecadar 50, porque eu imagino que fazendo um timaço, ele ganha mais sócio e mais gente vendo o jogo. Então repara que não faz sentido quando o cara comprar o Fluminense e não tem interesse de fazer um timaço. Se ele não fizer um timaço, ele não vai ter um retorno maior no direito de transmissão. Se ele não montar um timaço, ele não vai aumentar a receita dele do match day. Então é claro que ele vai montar um timaço. E o valor de patrocínio? Fluminense ganha míseros 59 milhões de patrocínio em 2024. Em 25, talvez chegue a 75. Com o Fluminense, com o timaço, eles vão cobrar no mínimo 200 milhões. Vocês discordam? É no mínimo 200, porque vai ser um timaço. Lembrando que ainda o André Esteves tem participação em outras empresas que fazem patrocínios. Assim como o Celso de Barros era o presidente da Unimed e fazia o patrocínio, enquanto ele, diretor de marketing da Unimed, era flamenguista e não queria que patrocinasse o Fluminense, o Celso de Barros era presidente e falou, eu quero. Então, o André, sendo pelo BTG participação em algumas empresas, então deve melhorar esse escola de patrocínio. Por quê? Porque ele é bonzinho? Não. Porque o Fluminense vai estar em evidência e vai dar retorno. A marca vai aparecer mais. Vai estar com um timaço. Então, em vez de ele botar o patrocínio em algum lugar, ele vai botar na camisa do Fluminense que vai aparecer mais.
Transferência de jogadores, a gente vai aumentar substancialmente. Então imagina assim, Xerém, como o Roberto Espíndola fala, é o fornalha de pão. Né? Todo ano a gente sai de lá com 22 jogadores novos. Dos 22, boa parte, às vezes, alguma parte não segue, até para. Outros têm futuros em outros times. Né? E outros são os craques. Então, o Fluminense chega a fazer em torno de 5 a 6 craques por ano. E o que eu imagino? O Fluminense não vai vender mais o Luiz Henrique da vida por 10 milhões. Eles não são malucos. O que eles vão fazer? O Luiz Henrique da vida, eles vão segurar. E aí, desses 5 craques, o que eles vão acabar fazendo? Eles vão manter 5 a 6 craques, eles vão manter 3 no Fluminense. Essa é o que eu faria, tá? Eles vão contratar jogadores medalhões, porque os medalhões chamam a atenção da imprensa, chamam a atenção, ou seja, traz medalhão, e junto complementa com os craques de Xerém. Ah, mas eles não vão vender mais craques? Vão vender. Eles vão pegar esses 5 que saíram, 6 que saíram, botam para vender 3, cada um ali por 250 milhões de reais, né, de 50 milhões de euros, cada um, dá para vender por 50 milhões de euros. Se ele vender 3, são 150 milhões de euros, gente. Então ele vende 3, faz 150 milhões de euros no ano, que dá em torno de 750 milhões de reais, e os outros 3 continuam no Fluminense, porque a fornalha está vindo. E no ano que vem? Esses 3 que ficaram, eu vendo de novo, cada um por 50 milhões de euros, e eu já estou com outros 3 já performando no Fluminense. Aí no outro ano, esses 3 que performaram, deixo 3 aqui, esses 6, deixo 3, vendo mais 3 com 50 milhões. Ou seja, ele entra de uma forma que dos 12 principais jogadores, eu coloco 3 pensando em vender, 5 para jogar, e o resto vendo mais barato, internamente, para o futebol nacional, de um modo que ele consiga lucrar ali no mínimo, 750 milhões em venda de jogadores. Porque o Fluminense faz craques, muitos jogadores. Só vende mal. Vocês acham que esses caras vão vender mal? Não vão, né? Sócio futebol tende a aumentar e as premiações, porque a gente tende a passar a vender mais, ter mais craques e deve alcançar mais premiações. Mas o grande lance é ali onde eu botei a SATA. O grande lance vai ser a venda de jogadores. E é por isso que, dentro dos 6 bilhões, eles falaram que vão investir na modernização do centro de Xerém. Se Xerém já faz craque, imagina ele modernizado. O que vocês acham? Vai melhorar, né? Então eles vão conseguir vender mais caro. Como eles não precisam ficar com o pires na mão, como acontece hoje, eles não vão vender o Luiz Henrique da vida por 10 milhões. Ele vai deixar o Luiz Henrique da vida ficar jogando Fluminense dos 3 anos, 2 anos, para quê? Para ganhar valorização. Aí na hora que se valorizar, vende. E quem vai jogar junto com ele? É como se hoje a gente fosse fazer, hipoteticamente falando, tá? É como se hoje a gente continuasse com Júlio Fidelis, Riquelme e o Wallace Davi. E o Isaac. E traz jogadores pesados, que já traz... aí, Charles, você me ajuda. Traz jogadores que custam caro. Traz o Richarlison para jogar lá na frente. Traz o Firmino. Aí ele começa a trazer pesados medalhões para jogar junto com esses jovens. Aí vem jogadores consagrados para mesclar com as joias da base. Exato. Porque aí mostra vitrine, tem vitrine, todo mundo quer transmitir. E aí ele vai jogando aquele grupo, quando chega no próximo ano, daqueles 4, 5 que estão jogando, vende 3 ali por 50 milhões, porque já estão botando outros da base que está entrando no Fluminense. E aí fica aquele negócio. A gente sempre com um time onde que 60%, 70% é de medalhão e 40%, 30% de jovem de Xerém. E assim vai
se renovando, ou seja, sempre ficando com um time competitivo. E quais seriam as despesas? A folha de bancamento, por enquanto eu estou botando apenas 244, mas trazendo medalhão vai acabar subindo. E aí eu estou tentando mostrar para vocês que as despesas administrativas diretas tal não mudam muito. Eu estou mostrando para vocês que dá para ter lucro. E aquele negócio de que o futebol não dá lucro, não é assim. Dá lucro. O Fluminense tem como ter lucro. E por isso que eles estão investindo, não são bobos. E outra coisa, que a gente já falou em outras lives. Você tem duas formas de ganhar dinheiro com investimento. Uma é você pegar um montante que você está vendendo e tirar dividendos, que é o que vocês fazem hoje. Se você bota na poupança o seu dinheiro, você não rende para você. Se você bota no fundo de renda fixa, vai te render aí 1% ao mês. E aí ele tem uma oportunidade de botar no lugar que, em vez de render 1%, possa render 5%. Eu pergunto, é melhor você botar no investimento em algo que te dá 1% ao mês ou te dá 5% ao mês? 5%. E quando vai ser lucro? O lucro é quando ele vende o ativo. O ativo é o Fluminense. Ele comprou o Fluminense por 1 bilhão e 300. Aí daqui a um tempo ele consegue vender por 3 bilhões. Ele teve lucros de 1 bilhão e 700. Então, o lucro é quando ele vender. Esse é o lucro esperado. O resto é retorno do capital investido, que é o que eu trago aqui. Primeiro eu trago a divisão da Joia de Xerém. Então, aquele exemplo ali, eu coloquei, olha isso, Charles, vendendo 2 joias só. Vendendo uma por 50 milhões de euros, que equivale a 300 milhões de reais. Vende a segunda joia, seria o Fluminense vendendo o Riquelme e o Isaac. Cada um por 50 milhões de euros. Que não vai ser mais a preço de banana. Que mais? E os outros jogadores. 8 jogadores de Xerém, cada uma custando um valor bem mais baixo, que me dê 80 milhões de reais, não os 300. E revenda dos jogadores titulares, aquele que eu trouxe para mim, e agora eu vou revender. Vender barato, vender por 10 milhões de euros. Por quê? Porque eu trouxe ele com 25 anos de idade. Vai jogar comigo 3 temporadas, 5 temporadas, que nem na Europa. O cara tem... Ele tá lá com 22 anos, o cara 23 que eu trouxe ele, o cara, vou vender ele por 28 anos, vender ele por 10 milhões de euros para o mercado brasileiro mesmo, ou para o argentino, ou para qualquer outro lugar, o México. Aí faz aqueles 740 milhões. E aí eu posso chegar no seguinte cenário. Tá aí a receita de 1 bilhão e 400, despesa de 500 milhões, resultado bruto 900 milhões. E aí como dividir isso? Eu estou dizendo que, hipoteticamente, no ano de 2026, vai fazer 902 milhões. Ô, Charles, presta atenção nisso. Eu estou dizendo que se o Fluminense SAF tem 60%, desse resultado bruto, 541 vai para o Fluminense SAF. E 360 vai para o clube, cara. Para gastar no vôlei, para gastar na piscina, dinheiro que eles nunca viram, para gastar no basquete. E que eu falei que, dependendo do presidente do clube associativo que estiver lá, ele pode pegar os 40% e pegar apenas 10%, que é dinheiro para caramba, para investir no vôlei e tudo mais, e guarda o resto. E guarda o resto. Guarda ali, tira 8 milhões e guarda o resto. 80 milhões e guarda o resto. Para quê? Para todo ano ficar guardando um pouquinho. Daqui a um tempo, daqui a 10 anos, você já tem guardado aí 1 bilhão, 2 bilhões. Se der problema na SAF, o Fluminense compra de volta. E aí, desses, como é que seria a distribuição dentro daquela tabela que eu falei, né? Dos 541 de lucro bruto, que seria para a SAF, ele ia dividir, ele poderia colocar 150 milhões, 150 milhões para reinvestir no futebol. Aí eu lembro que a gente mostrou que o aporte financeiro começa com 280 milhões no primeiro ano e no segundo ano cai para menos, para 150. Aí a gente pensa assim, poxa, mas por que vai cair o investimento deles? Se ele começa com 280, depois vai pagar menos? Não, porque ele vai pegar parte do lucro, ele pode pegar parte do lucro
e juntar com esse aporte menor, perfazendo 300 milhões para poder investir em jogador de futebol. E ele pode pegar os 337 milhões, que é 15% do lucro, para para dividendos. E o resto, em torno de 10%, são as obrigações, impostos, taxas e tudo mais. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que quem lucra é o Fluminense Associativo, tem dinheiro para reinvestir no futebol e os dividendos financeiros. Só que eles estão prometendo que nos primeiros anos serão dividendos emocionais. O que isso quer dizer? Que eles vão pegar, eles podem pegar esses 15%, que é os 330 milhões, e juntar aos 150 e mais os 150 do aporte do segundo ano. E aí nós estamos falando de 600 milhões para poder investir no futebol, porque são dividendos emocionais. Aí faz uma coisa maior ainda. Ou seja, dá lucro. Dá lucro. Exatamente isso, Vinícius. E dizer que não dá lucro é loucura. Dá lucro. E aí, eu acho que para ser bem justo, principalmente no futuro, tem que ter fair play financeiro. Concordo, Leonardo, mas se hoje, vou te falar, se hoje vira fair play financeiro, sabe quem se dá bem? Flamengo e Palmeiras. Quebra todo mundo. Por quê? Porque o Flamengo tem uma receita que ele pode reinvestir no futebol. Ele vai ter, a gente não vai poder investir nem perto do que o Flamengo arrecada. Mas tem que ter em contrato um mínimo que ele tem que investir no futebol. Senão, quem garante que eles vão vender xerém e realmente investir pesado no futebol? Tudo isso que você está falando, uns 90% daria para fazer sem SAF. Daria, o tio Evandro, se você tivesse a certeza que todos os presidentes do Fluminense fossem pessoas bem intencionadas. E eu não sei qual é a sua idade. Quantos presidentes que você já viu no Fluminense? Quantos aqueles você gostaria que voltasse a ser presidente do Fluminense? Essa é a boa pergunta. De todos esses presidentes do Fluminense que passaram pela gente, que você está falando desse valor, perfeito. Quantos você deixaria de novo ser presidente do Fluminense? Quais? Alexandre, obrigado, boa explicação, mas digo na minha convicção de hoje, SAF não, e uma boa. Mas vou assistir amanhã de onde eu parei. Boa noite a todos. Valeu, galera. Obrigado. E aí, o segundo movimento vai ser esse daqui, ó. É o desdobramento. Lembra que eu falei lá em cima que eles falam em futuramente transformar todo torcedor em dono? É mais ou menos isso, Charles. Eles não têm 60%? Eles podem pegar 10% e botar na bolsa de valor e pulverizar. Eles vão continuar sendo majoritários, porque eles têm 50%, o Fluminense tem 40%, e 10% vai ser pulverizado em ações menores. Abriu capital. Abriu capital. É eu ter, é você ter, é todo torcedor do Fluminense ter ações do Fluminense. Esse é o segundo movimento. E aí, hipoteticamente, digamos que está assim, Charles. Aí vamos supor que, hipoteticamente, que o André esteve, a turma dele, e falou assim, olha, cansamos de futebol, a gente ama futebol, mas não quer mais investir em futebol, eu quero sair fora. Né? Mas eu quero colocar de um jeito que ninguém venha ferrar com o Fluminense. Sabe o que eles podem fazer, Charles? Se eles mostrarem super apaixonados pelos Fluminense, pegar esses 50% deles, pulverizar tudo na bolsa, e aí você vai ter o Fluminense associativo como 40% e o resto tudo pulverizado. Quem passa a ser o majoritário?
O Fluminense. O associativo. Impressionante, né? Seria o melhor dos mundos. E é por isso que a forma que eles estão fazendo, pulverizando em 15, é melhor que a do Botafogo, que deu na mão de um só. São 15 que vão estar sempre discutindo o que vai fazer. Claro que a voz maior vai ser do André, que é o majoritário, mas são 15 que vai estar sempre discutindo. E que já estão acostumados a fazer isso como donos de empresa, que sabe que a conversa... E se lá na frente, o Fluminense está bem, daqui a 10 anos, quando chega a gente está velhinho, mas, cara, se entrar um idiota aqui, como é que vai fazer? Vamos pulverizar isso na bolsa. E o Fluminense associativo passa a ser o majoritário e o presidente do Flu associativo passa a ser o dono. E assim perpetua o Fluminense. Beleza, meu amigo? Eu acho que com isso a gente consegue tá encerrando. Tá aí os desdobramentos dos valores. Fluminense 40, o investidor 50 e os restos 10%. Eu, você, Robertinho, todo torcedor vai poder botar. Pagar quanto? Eu não tenho 1 milhão, nada. Bota 1.000, bota 100. Aí entender um pouco a ação. Uns desses pulverizados vai ser banco, aí você vai ter o Banco Itaú que vai ter alguma coisinha, e aí ele vai criar lá um fundo Itaú Fluminense. Aí você bota o seu dinheiro, em vez de botar na poupança, você bota no fundo Itaú Fluminense. Aí você vários modalizados, porque vai ser pulverizado isso. Deixa eu ver, acho que é isso, Charles. É isso aí. É isso, meu amigo Charles. É isso que eu tinha para dizer. Excelente aula, uma boa explanação. Possibilita ao nosso seguidor que consiga formar a sua opinião, porque tem aqui no canal o subsídio que ele precisa. Aqueles detalhes que você não consegue encontrar em lugar nenhum, aqui no canal Unido Forte pelo Flu você tem todo o subsídio necessário para você formar a sua opinião. Você é contra ou você é a favor? Então, você sabendo exatamente como funciona, quais são as possibilidades, os prós e os contras, você tem totais condições de opinar com propriedade. Faço a ideia que são números hipotéticos, alguns deles, principalmente cada distribuição. É só para criar a linha de raciocínio. Se você puder, tiver interesse, tal, principalmente puder votar, vê de novo, para gravar bem. Se for o caso, dá print na tela. Porque pode ser que essas bases apareçam já essa semana. E na hora que sair, a gente vai atualizar isso daqui. Mas você já vai ter condição de atualizar. Porque segunda-feira vai anunciar e vai mostrar. Eu não vou achar estranho se ele mostrar na segunda-feira e botar para votar na quinta-feira. Aí você que trabalha e tem seus afazeres todos, você vai ter segunda, terça, quarta, nem segunda, né? Terça, quarta, quinta, 3 dias para poder analisar o que está no contrato e decidir se é a favor ou contra. E vocês sabem o que é ler um contrato. Agora, se vocês lembrarem dessa linha de raciocínio, é só encaixar aquilo que vocês leram no contrato, que está propondo, dentro dessas do que a gente passou, dessa linha de raciocínio. E aí vocês vão ter as coisas mais claras para poder tomar decisão ou não. Essa foi a nossa ideia, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Deu um trabalhinho, mas pelo Fluminense vale a pena ter, porque o que eu mais quero é que as pessoas consigam votar no que for melhor para o Fluminense de forma consciente, para depois não se arrepender. Não se arrepender se votou a favor e não se arrepender se votou contra. Porque a pior coisa que tem é a gente escolher algo sem estar preparado para discernir o que é bom e o que é ruim. Com isso aqui, eu deixo meu boa noite a todos vocês.
que a gente tenha uma semana de paz e esperando o que vem por aí e que Deus queira que seja o melhor para o Fluminense. Seu boa noite, meu amigo Charles. Boa noite, Alexandre Carneiro. Boa noite, amigo seguidor. Que tenhamos aí uma data FIFA de recomposição, de reconstrução, que o Fluminense consiga retomar o caminho das vitórias, reencontrar esse caminho, porque a gente está numa fase complicada e não estou falando somente dos resultados, nem tampouco das atuações, eu falo também do clima, que isso é o que mais me preocupa. Eu espero que no dia 10 de setembro, quando retornarmos e já vamos enfrentar o Bahia no jogo de volta, pelas quartas de final da Copa do Brasil, que a gente já consiga ver um Fluminense mais alegre, mais bem disposto e compromissado com a vitória, que o time jogue para frente, que o nosso treinador consiga enxergar aquilo que ele precisa, que os jogadores consigam o foco necessário e vamos aí em busca da vitória. São 10 dias que o Fluminense tem para se reconstruir. Um grande abraço, uma ótima semana a todos vocês. Uma semana repleta de paz, saúde, grandes realizações. Vitória Fluminense. Só para finalizar, a propósito, que alguém deve estar pensando, eu ainda não sou nem a favor e nem contra o Fluminense SAF, porque eu ainda não tenho as informações oficiais. A um clube virar SAF, eu sou a favor, mas depende do que está no contrato. Então, hoje eu não sou nem a favor e nem contra, enquanto eu não leio o que está no contrato. Quando eu ler no contrato, aí formarei a minha opinião. Beijo a todos vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Salve o querido pavilhão das três cores que traduzem tradição. A paz, a esperança e o vigor, unido e forte pelo esporte. Eu sou tricolor.